Eu já comentei sobre ela aí. Eu já comentei sobre ela em outros eventos, já falei sobre ela em outros eventos. Mas também a gente vai publicar um livro, uma publicação ali para todo mundo que quiser saber mais sobre o que eu vou contar aqui. Então, depois eu deixo o convite aí para esses eventos que vão acontecer em outubro, tá bom? Começando por quem sou eu sou a Agnes, eu sou muito curiosa e eu costumo dizer que eu sou curiosa e usar essa palavra para me definir, porque a minha trajetória toda ela é pautada pela curiosidade e foi sempre a curiosidade por alguma coisa que me levou a algum lugar, a algum projeto novo, a conhecer outras pessoas e isso me permitiu, a minha curiosidade me permitiu assim ser muito beneficiada por grandes generosidades das pessoas, pela confiança das pessoas, principalmente. E eu sou muito apaixonada pelo terceiro setor, é onde eu construo a minha trajetória profissional já há quase 20 anos. É o que eu tenho feito da minha vida, assim, viver pelo terceiro setor dentro dele já há bastante tempo, né? Desde sempre, eu diria. E aí, eu queria começar contando quem é essa pessoa aqui para vocês. O nome dela é Dona Irene. Ela é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E eu sempre falo dela quando eu falo sobre esse tema, porque para mim ela é um grande símbolo assim de generosidade e de confiança. Eu nunca conheci ninguém que confiasse tão cegamente nas pessoas, tanto quanto Dona Irene, assim, ela é um exemplo para mim. Por que que eu tô falando isso, né? Eu, em 2011, recebi uma bolsa do governo brasileiro para estudar em Portugal e eu fui, super jovem, ali no início da faculdade. E eu estava procurando um lugar para morar. Eu saí andando pela cidade, eu estava em Coimbra, uma cidade que eu não conhecia, né, um país novo. E aí eu comecei a procurar e achei uma placa escrito Aluga-se quarto para estudantes e tinha um telefone. Eu liguei para esse telefone, foi essa senhora que atendeu. Ela estava em casa, ela abriu a porta da casa dela para eu entrar. A gente trocou palavras ali, a gente conversou brevemente por cerca de 10 minutos. E no final desses 10 minutos, ela me entregou a chave da casa dela e falou que eu podia morar lá. E me abriu a casa. Eu não sabia, ela não sabia nem meu nome completo, ela nem sabia o que que eu fazia da vida direito. Ela não me conhecia e ela me entregou a chave da casa dela e disse que eu podia ir morar lá quando eu quisesse. Na época eu estava hospedada num hostel, né, para estudantes. E aí eu fui morar com ela e fiquei morando com ela durante toda a minha graduação, mestrado. E depois eu voltei para o Brasil, quando eu terminei, esse processo na universidade. E ela continuou voltando junto comigo em muitos momentos. Então, essas são algumas das fotos, assim, que eu consegui filtrar aqui, desses diferentes momentos de Dona Irene na minha vida e dela sendo, muito generosa comigo e confiando muito em mim. Ela veio, por exemplo, aqui nessa foto, ela veio para o Brasil porque a minha melhor amiga, que é essa mulher linda aqui, ia defender a tese dela, a dissertação dela de mestrado, e ela veio porque era importante para mim, porque era importante para minha melhor amiga. Aqui é ela com as minhas tias-avós, a minha família, ela com os meus amigos, ela com a minha irmã aqui andando de barco no Rio Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. E ela faz parte da minha vida e tem feito parte da minha vida aí nos últimos 15 anos. E eu acho que nada do que eu faço no terceiro setor seria feito da forma como é feito, se não fosse a experiência e a oportunidade de ter Dona Irene assim na minha vida, né? De tudo que ela contribuiu para minha formação profissional e também política, né? E aí eu gosto de trazer a Dona Irene porque para mim ela é símbolo de confiança, né? Ela não começou a nossa relação pela desconfiança, ela não começou por um contrato, por um papel que eu tinha que assinar, uma garantia que eu tinha que dar para dizer que eu não ia atrasar o aluguel no fim do mês, né? Ela me pediu confiança, ela abriu mão completamente do controle no momento que ela entregou a chave da casa dela para uma pessoa completamente desconhecida, e ela tem se permitido tempo para confiar desde 2011, né? Então, desde 2012, na verdade, desde 2012, quando eu fui morar com ela. Ela tem dedicado esse tempo para confiar na nossa relação, para construir essa relação que parecia super improvável, né? Uma estudante ali de linguística batendo na porta de uma senhora portuguesa de 80 e poucos anos, né? E aí, eu sempre me pergunto, quando as pessoas falam sobre filantropia baseada em confiança, eu me pergunto quem é que tem tempo para isso. Porque quando a gente fala de filantropia baseada em confiança, quando a gente fala de confiança, a gente precisa falar também do tempo que isso demanda.
eu não confio de cara, né? Salvo as generosas pessoas como Dona Irene, que ali em 10 minutos me permitiu entrar na casa dela e ter acesso à vida dela. A gente não confia de primeira, a gente vai construindo com o tempo. Nos desafios que o tempo apresenta é que a gente vai descobrindo se aquela confiança vai se fortalecendo ou se ela vai se enfraquecendo nesse processo, né? Então, confiança leva tempo e não é todo mundo que tem tempo para confiar. E aí, eu resgato sempre alguns, estou sempre olhando assim para estudos, publicações sobre esse tema, né, sobre a burocracia, tem todo um debate também no terceiro setor aí sobre a burocratização, da estrutura do terceiro setor, como isso afeta o trabalho real das organizações. E aí, o Centro por uma Filantropia Efetiva lança um relatório de percepção dos grantees, né, de quem recebe esse financiamento, e o último relatório deles mostra que o tempo que eles gastam provando o valor é tempo que sobra de menos para gerar impacto. Então, quando a gente está ali com uma prestação de contas que vai me demandar toda a minha estrutura operacional, tem um impacto no final disso, né? E o impacto disso é justamente no impacto social que a gente quer gerar. Então, tem menos tempo, da capacidade operacional das organizações para conseguirem se dedicar a esses processos. A desconfiança, ela acaba gerando um ciclo de escassez também dentro das organizações. E isso tem esse artigo da Stanford Social Innovation Review, que eu acho que por muitos meses, assim, eu me lembro dele, inclusive figurando ali entre os mais lidos e tudo mais. Ele costuma ser um artigo que as pessoas citam, que vai mostrar um pouco desse ciclo, né? Então, essa desconfiança, ela faz com que não haja investimento na estrutura das organizações, porque eu não sei como isso vai ser usado, como é que eu vou te dar dinheiro para a estrutura, né? O que faz aumentar a pressão por comprovação dos resultados, por comprovação do impacto gerado, e isso invariavelmente vai gerar menos capacidade de gerar impacto. Então, a gente cria sistemas e estruturas para que a gente consiga garantir que o impacto está sendo gerado e provar isso por meio de prestação de contas e relatórios e avaliações de impacto, mas na verdade o que a gente está fazendo é consumir toda a capacidade operacional das organizações para que elas consigam de fato fazer o trabalho para o qual elas nasceram para fazer, né? A desconfiança, ela também acaba adoecendo. E aí eu trouxe essa pesquisa especificamente, mas porque participei também do processo dela ali, então sei um pouco mais da estrutura dos dados, mas tem muitas outras hoje no Brasil e no mundo que mostram esse tema de saúde mental dentro dos profissionais do terceiro setor. Eu acho que teve até uma pesquisa específica sobre a saúde mental dos captadores de recursos, se eu não me engano, que também trabalham com muita pressão por resultado. E isso vai afetar o bem-estar das equipes. E gente, sem saúde física e mental não é capaz de trabalhar também. Então, a desconfiança ela acaba gerando impactos que a gente nem consegue muitas vezes nomear, né? Então, vai inclusive para a saúde mental das pessoas. E aí, o Comitê Nacional por uma Filantropia Responsiva é uma organização, se eu não me engano, estadunidense. Eles trabalham, né, com o tema de filantropia baseada na confiança e teve uma publicação deles que são as 5 lições aprendidas. Aí, uma das coisas que eles mais destacam dentro dessas lições é como o apoio flexível, né, a doação baseada em confiança, ela gera maior capacidade de resposta das organizações. Porque diante de um desastre, diante de uma emergência, as organizações elas não precisam voltar lá no financiador e falar, então, por favor, posso pegar esse dinheiro? Tudo bem se eu decidir não pagar aquela cesta básica que você me deu dinheiro para comprar e eu decidi comprar produtos de limpeza, por exemplo, porque é o que eu preciso nesse momento. Quando não tem essa burocracia nessa relação, o apoio flexível permite essa capacidade de resposta mais ágil das organizações. Então, diante de desafios, elas conseguem atender com mais é, rapidez, né? E aí, normalmente, a gente para pensar sobre desconfiança só no momento em que a gente é questionado, mas no geral a gente age a partir da desconfiança sempre, porque ela é mais segura. Então eu não vou te contar tudo da minha vida, porque eu não sei o que você vai fazer com essa informação, eu não vou te falar tudo que eu tenho para falar, porque eu não sei o que você vai pensar de mim sobre isso. Então a desconfiança ela é o nosso quase modus operandi assim, enquanto pessoas, né? E ela parece ser uma coisa segura. Então, eu vou aos poucos, eu vou te dizendo aos poucos, né? Mas no longo prazo ela acaba se tornando mais caro, porque a gente tem menor capacidade de resposta, menor capacidade operacional das organizações para gerar impacto, menor confiança também nessas relações, então essas relações elas ficam meramente burocráticas, né? Estritamente burocráticas ali dentro da relação entre quem financia e quem recebe financiamento. E isso gera um custo financeiro, inclusive, né? Então é mais caro no longo prazo.
E aí eu tenho aqui um caso que é a Comunidade Territórios do Amanhã, que é esse caso que para mim, assim, tem sido esse grande lugar de construir confiança, de construir filantropia baseada em confiança e construir generosidade entre organizações do terceiro setor, né? A comunidade ela é composta por 15 organizações hoje, são 8 estados, é uma comunidade de organizações do Brasil todo, elas estão em diferentes lugares e todas elas atuam na causa de pessoas negras e indígenas, né? Tanto na resistência sociocultural e ambiental, quanto também na promoção dessa cultura. Então, tem desde um coletivo de batucada de Recife até um coletivo que trabalha com saúde mental de juventude negra marginalizada no DF. Tem também o Decodifica, por exemplo, né, que é uma organização que atua com geração de dados sobre favelas. Enfim, então é uma diversidade muito grande de atuação, mas todas voltadas para a resistência, de fato, da população negra e indígena dentro do país, né? Tem até brigada de incêndio dentro desse grupo. E aí o foco dessa rede é a celebração desse coletivo mesmo. Então, a celebração de quem eles são, do que eles promovem, do que eles são capazes de gerar. E a gente tem muitas capacitações em temas de desenvolvimento institucional. Então, gestão de pessoas, gestão de voluntários, captação de recursos, geração de renda, enfim, todos os temas do desenvolvimento institucional estão presentes ali dentro dessa rede de fortalecimento. E ela se constrói aí já há quase 4 anos, né? Na prática, o que que é a comunidade Territórios do Amanhã? É ritual, então todo mês temos um encontro, a gente se reúne, a gente senta lá para conversar, cada encontro tem uma temática diferente. Tem desenvolvimento institucional, então no cotidiano deles, o que está surgindo ali dentro da estrutura das organizações, isso é cuidado. E tem vínculo, tem muito vínculo entre eles, porque sem vínculo não se constrói confiança, né? E aí, essa é uma foto do nosso primeiro encontro presencial com essa turma aqui, com essas 15 organizações, aconteceu em Bragança Paulista, em 2024. E em 2025 a gente foi para Salvador com eles e esse ano vamos para São Paulo, né? E esse grupo aqui maravilhoso, construindo muitas coisas distintas e vocês acho que é possível de ver só pela foto mesmo, pela carinha deles que eles são muito diversos, eles vêm de muitos lugares distintos, né? Então a gente está falando de 8 estados do país. E aí, nesse encontro aqui em Bragança, né, onde essa foto foi tirada, a gente anunciou para eles um experimento que a gente queria fazer com esse grupo. E esse experimento envolvia dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, geralmente a desconfiança entra junto na conversa. Ela tá ali em uma daquelas cadeiras sentadas na sala, porque dinheiro a gente não confia assim nas pessoas de graça, né? Poxa vida, quando envolve dinheiro, a desconfiança aparece, né? E aí a gente criou então um fundo autogerido. E por que autogerido? Porque tudo de gestão sobre o recurso, sobre a alocação dos recursos, decisão de para onde vai, quem pode, quem não pode receber. Tudo isso é uma gestão compartilhada, é autogerido pelo próprio grupo, né? E esse fundo, ele hoje recebe recursos financeiros aí de diferentes fontes investidoras. O último aporte foi da Próspera Social, que é um family office de São Paulo, e do Instituto ACP. Mas esse ano a gente tem visto aí outras pessoas e pessoas físicas, inclusive, interessadas também em aportar esse fundo, então ele deve se ampliar nos próximos anos, né? E aí, a gente tinha 3 diretrizes para começar esse processo. A gente falou para eles: temos esse dinheiro, 100 mil reais na época, temos 100 mil reais no banco, e vocês vão decidir o que fazer com esse dinheiro. A gente não vai mexer nisso. A gente tem 3 diretrizes, a gente tem só 3 orientações aqui para vocês se pautarem para construir esse processo e desenvolver, então, esse fundo. A primeira diretriz precisava ter o mínimo de interferência de quem financia e de quem facilita o processo, né? E eu, enquanto facilitadora ali daquele grupo, daquela rede, precisava ter o mínimo de interferência também, influenciando ali as tomadas de decisão deles. E por que que eu falo mínimo de interferência e não zero interferência, né? Porque não tem como a gente fingir que as coisas não existem quando elas existem, né? Eu estou ali naquela sala, eu sou uma facilitadora daquele espaço, os financiadores existem, eles estão ali dentro daquele grupo. Então, a presença, a mera presença física, às vezes, de uma pessoa já afeta a dinâmica de um grupo, né? Então,
Não tem como dizer que eu não tive nenhuma interferência, tive muita, inclusive, mas tentei o mínimo possível. E as financiadoras também, tentando diminuir sempre essa interferência, sempre essa influência, mas a gente sabe que esse poder e essa decisão também estão ali na sala, né? A segunda diretriz e orientação que a gente passou para eles foi: vocês precisam ser transparentes em tudo. Então, para onde vai o recurso, para quem vai o recurso, como é usado o recurso, isso tudo precisa ser transparente. E transparente não para quem financia, transparente para vocês, transparente para todo mundo. Transparência precisa ser um valor compartilhado dessa estrutura desse fundo. E, por fim, a gente deu como orientação para eles que eles tivessem, então, um processo padrão para resolução de conflitos. E por que um processo para resolução de conflitos? Porque não dá para a gente fingir que a gente vive num mundo cor-de-rosa, onde as pessoas não têm conflitos quando o assunto é dinheiro, né? Dinheiro no Brasil, eu não sei se no restante do mundo também, mas no Brasil é a principal causa de divórcio, por exemplo, né, nos relacionamentos amorosos. Então, conflitos vão existir, a gente estava sabendo que eles iam existir, a gente estava preparado para recebê-los, e a gente não podia fingir que eles não aconteceriam, né? Então, a gente precisava ter um processo para lidar com eles quando eles aparecessem. E aí a gente começou, então, esse processo. Foram 13 meses de trabalho intenso. A última vez que eu tinha contado tinha dado 8 meses. E aí, falando com uma das organizações, ela me recordou de alguns encontros. E eu falei, nossa, é verdade. Então, tem mais tempo mesmo. Um ano aí de trabalho. Muito, muito, muito trabalho coletivo. Muito trabalho individual também. A gente fez tudo isso com encontros online, que são 8 estados, 15 organizações, era impossível conseguir fazer todo esse pessoal ir para um único ponto de encontro físico, né, presencial, para a gente fazer isso. Então, o digital foi o que permitiu também que isso acontecesse da forma como aconteceu. E ao longo de todo o processo, a gente foi documentando tudo. Então, cada conversa virava uma anotação, virava um documento, virava um processo documentado ali, e a gente ia para o grupo maior, né? Então, a gente está falando de 15 organizações, não foram todas que se juntaram para fazer esse fundo. Foram algumas e as outras falaram: olha, sinceramente, se vocês já estão fazendo, eu confio no grupo aí para tomar as decisões, depois vocês me contam o que está acontecendo ali. E aí a gente foi fazendo esse processo, então, em grupos menores, e depois levando para esse grupo todo, para o grupo completo, para falar: olha, discutimos isso daqui, a gente está pensando em ir por esse caminho, está fazendo sentido para todo mundo, né? Até a gente ter ali o desenho completo. E aí, a gente chegou então numa estrutura hoje. O fundo ele funciona com uma única regra, que é a regra de tomada de decisão, que é como a gente decide sobre as coisas. E aí as propostas então são apresentadas. O nosso processo decisório ele passa por todas essas etapas. Então, a primeira etapa é, de fato, alguém apresentar uma proposta de uso do dinheiro. E chega lá e fala para o grupo: preciso acessar 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, enfim, para isso ou para aquilo. O grupo tira as dúvidas que tiver ali sobre o processo. Eu preciso só pegar uma água, gente, me dá um segundinho. Prontinho, voltei. As maritacas aqui, os passarinhos estão também bem felizes no quintal. Então, o grupo analisa essa proposta enviada e tira suas dúvidas ali ao vivo, mesmo com o grupo. Não precisa enviar com uma super antecedência, não precisa ter uma estrutura muito formal para essa apresentação. O grupo oferece pitacos e opiniões. E aí, pitaco é para a gente dar mais leveza também para essas sugestões, né? Trazer mais leveza na própria linguagem. E foi uma palavra que as organizações quiseram usar. Com base nesses pitacos, nessas opiniões, a pessoa que fez a proposta pode fazer ajustes, pode alterar. Então, olha, meu pitaco é que você está pedindo 20, mas eu acho que isso dá para ser feito com 10. Você aceita meu pitaco ou não, né? E aí a gente faz um processo que é de validação de objeções. Essa validação, ela tem um detalhe muito importante aqui, que é, não é, objeção não é dizer que eu não gosto, não é dizer que eu não quero.
Não é dizer que eu não aprovo, porque eu não tenho que aprovar nada, né? E todos podem oferecer uma objeção também, né? Todos podem apresentar uma objeção a alguma proposta. Mas a objeção, ela precisa responder a uma pergunta, que é: essa proposta causa dano à comunidade? Então, beleza. Alguém pediu para acessar R$ 10.000 para fazer uma feira. E aí você é contra isso, tem uma objeção a essa proposta. Que dano essa proposta está causando à comunidade, ao grupo como um todo? Então a gente vai ficar sem dinheiro nenhum, a gente vai retroceder, as relações vão piorar, a gente vai deixar de ser amigo, a gente vai deixar de participar desse grupo, esse grupo vai se desfazer. Que dano é gerado a partir dessa proposta? Se a gente não enxerga nenhum dano, óbvio, é ali aparente, expresso nessa proposta, a proposta ela é aprovada. Então, para poder ter alguma proposta que não vai ser aceita, se para ter um cenário em que alguém não vai acessar o recurso, precisa ser uma proposta que cause um dano muito irreparável à comunidade. Porque quando a gente fala de dano, inclusive, uma das coisas que a gente conversa dentro do processo decisório é, beleza, pode causar um dano, sei lá. A pessoa está pedindo R$ 20.000, mas o nosso saldo está em R$ 20.000, então a gente vai zerar o fundo. Isso é um dano. Esse dano, ele é discutido com o grupo. Então, como é que a gente pode voltar para a etapa de ajustes ali da proposta, né? Então, eu posso voltar uma etapa antes. Como é que eu posso ajustar a proposta para que esse dano seja mitigado? Porque o que a gente quer não é que as propostas não sejam aprovadas. Porque a gente quer que todo mundo possa acessar esse recurso. A gente quer que todas as propostas sejam aceitas. Então, a gente trabalha nos ajustes das propostas para que elas caibam dentro do que a comunidade espera, para que o dano não seja causado, né? Então, porque o objetivo de tudo isso no final é que a comunidade continue existindo, né? Que essa rede continue existindo. E uma vez que não há danos aparentes, ou esse dano não é irreparável, né? Então pode causar um dano, mas então vou tirar R$ 20.000 do fundo, o fundo vai ficar zerado. Sim, mas daqui 2 semanas os financiadores vão fazer mais um aporte. Ah, então tá tudo bem. Então a gente organiza esse dano para que ele não seja um efeito tão devastador para a comunidade. E a gente aprova e faz o repasse dos recursos, né? Então, parece simples, tá? Parece, nossa, só essas 6 etapas aí, papum, e tá tudo resolvido no final? Não, muito pelo contrário. Cada pedido às vezes leva 2 horas para ser discutido, tem pedido que leva menos, tem pedido que leva mais, né? Cada proposta ali de acesso ao recurso. Então, pode variar bastante, mas no geral, a gente costuma ali discutir cerca de 3 pedidos, 3 propostas de acesso, em uma reunião de 2 horas. Então, essa costuma ser a média ali de tempo de discussão, né? E aí, a gente, depois de alguns acessos ao fundo, a gente se encontrou recentemente aí em Salvador, foi no ano passado. A gente foi para Salvador com essas organizações e as relações mudaram, as relações se transformaram. Muita coisa tem acontecido entre eles, assim, a partir desse desenho do fundo, né? E como eles têm se relacionado também nesse processo, né? Tem sido muito bonito de acompanhar. E aí, como eu disse, o mundo não é cor-de-rosa, não é apenas, né, flores, porque a confiança ela não elimina conflito. O que ela tem mostrado para gente é que ela tem sustentado a relação no conflito. Então, a gente vai ter conflito, não vai ter como, mas eu confio em você o suficiente para que a gente consiga sentar e conversar sobre isso, e lidar com esse conflito, né, dentro da nossa relação. A gente percebe também que não é sobre evitar o conflito a qualquer custo, é sobre aprender a lidar com ele. Então, a gente teve conflito no grupo, teve proposta que foi apresentada que o grupo falou: isso daqui está muito mal apresentado, precisa ter um mínimo de apresentação, enfim. Então, a gente lidou com eles e a gente tem aprendido a lidar com esses conflitos, né? E a gente tem percebido também que quanto mais gente, mais tempo, mais conflito, né? Mais dificuldades. Mas o que tem salvado a gente é essa regra final, assim, que é nada é escrito em pedra. Então, de tempos em tempos, a gente tem encontros com esse grupo, que são os encontros de governança do fundo. São encontros trimestrais com todo o grupo, onde a gente senta e olha para tudo que tem acontecido e fala: a gente quer mudar alguma coisa, né? Então, a princípio, a gente tinha, por exemplo, uma regra que eles colocaram que você precisava ter atividades acontecendo dentro da sua organização nos últimos 2 meses, pelo menos, para você solicitar um apoio, né? Porque não dá para solicitar um apoio se a sua organização não está realizando nenhuma atividade, não está ativa, não está funcionando.
E aí depois eles mudaram isso. Eles falaram, nesse encontro de governança, eles falaram, não, 2 meses é pouco, a gente quer que as organizações tenham aí atividades rolando pelo menos nos últimos 6 meses. Então, isso também vai sendo ajustado à medida que o grupo sente a necessidade de ajustar. Então, a gente não se previne para tudo que pode acontecer, todos os cenários e hipóteses. O que a gente faz, na verdade, é mudar a regra conforme o problema aparece, né? A gente vai alterando a estrutura, o desenho do fundo para que ele responda à realidade que aquelas organizações estão vivendo naquele momento, né? E aí, a confiança, ela tem que começar com um gesto, né? Um gesto de generosidade mesmo ali, como Dona Irene fez com a gente, comigo e como essas organizações têm feito comigo também ao longo desse processo e com a gente, eu digo, toda a equipe que está envolvida, somos mais de 6 pessoas, eu acho, na equipe de gestão dessa rede. A confiança ela vai se construindo no tempo, não tem jeito, precisa de tempo. Eu precisei dessas 3 viagens com essas 15 organizações, 30 pessoas, precisei passar perrengue em aeroporto, precisei perder o horário da van, precisei esquecer um documento na hora do check-in do hotel. Eu precisei passar por todas essas situações com esse grupo para que a gente conseguisse construir confiança entre a gente, né? E se não fosse o tempo, não teriam todas essas coisas acontecendo, né? A confiança não estaria sólida o suficiente. E o conflito ele vem como um teste da confiança dentro dessas relações. Então, cada vez que acontece um conflito, e esse conflito é navegável e a gente consegue passar por ele, a gente percebe que o fato de existir confiança é o que permitiu que a gente conseguisse lidar com esse conflito também. Porque se eu não confiasse nas pessoas, num conflito eu só me afastaria, iria embora, por que que eu vou permanecer, né? E esse grupo tem se mostrado ali muito capaz de navegar pelos conflitos. E é, precisa estar disposto a começar, precisa estar disposto a perder alguma coisa, mesmo se não tiver garantia, né? Ela não é um modelo. Inclusive, essa estrutura do fundo que a gente desenhou, ele não é um modelo a ser seguido, um modelo a ser copiado. Eu gostaria muito que ele fosse replicado no mundo todo, por todas as pessoas, por todos os institutos, fundações, financiadores e organizações, mas ele é um processo, né? Ele não é um modelo. Então, ele precisou de confiança, que também não é um modelo, também é um processo, né? Então, cada vez que isso for replicado, inclusive, eu acredito que vai ganhar um novo corpo, nova cara, novo jeito de funcionar, nova estrutura, porque não tem como replicar exatamente igual, porque não é exatamente igual quando não tem essas mesmas pessoas construindo, né? Então, sempre vai mudar. E a gente tem percebido também que evitar o risco não é o que faz a confiança existir. O que faz a confiança nascer, brotar, é a gente decidir o que vale a pena arriscar. Então, quando a gente começou esse fundo, a gente não começou com todo o orçamento, né, da Próspera, todo o orçamento do Instituto ACP, todo o orçamento dos financiadores. A gente começou arriscando só R$ 100.000. E aí, quando a gente fala de R$ 70.000 de uma financiadora, R$ 30.000 de outra, e aí a gente olha para o orçamento total que normalmente os financiadores têm, a gente sabe que isso às vezes significa 0,2%, né, do orçamento total. Então, não é arriscar tudo, é arriscar alguma coisa, né? Esse amanhã de uma outra prática de filantropia, de um outro jeito de alocar recurso, de decidir sobre o uso do recurso, a partir da confiança, a partir desse lugar de generosidade também e cuidado nas pessoas, ele já está sendo feito. Não é sobre se vamos testar ou não, se vamos construir ou não, isso já está sendo feito. Esse caso da comunidade Territórios do Amanhã é só um exemplo de como isso tem sido construído nos territórios, nos diferentes lugares, nas diferentes organizações. Mas a filantropia está ainda decidindo se vai participar, então a gente faz o convite. Sempre que a filantropia quiser entrar nesse bolo, nessa festa, a gente está com a porta aberta. E sempre lembrando que não precisa arriscar tudo, não precisa colocar todo o orçamento num outro jeito de fazer. Mas a gente consegue arriscar alguma coisa. Então, acho que meu convite para os financiadores, principalmente, sempre tem sido olhar para esse bolo todo e entender que tamanho de fatia você consegue perder. Tá tudo bem se você perder essa fatia. É R$ 2.000? Tá tudo bem. Então vamos com R$ 2.000. Então doa esses R$ 2.000, entrega para alguém fazer alguma coisa. E tenta um outro jeito de fazer esse processo. Como é que você normalmente faz quando você doa?
O que que você pode mudar nisso, né? Não mudar tudo, não arriscar tudo, não entregar tudo, mas alguma coisa, né? Então, avaliar qual é o tamanho do risco que eu estou disposto a tomar. Naquele momento, a gente conseguiu fazer com que dois financiadores estivessem dispostos a perder 100 mil reais, porque, e disposto a perder realmente, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Aconteceu, deu certo, ficou muito bonito, ficou muito legal. As organizações estão super felizes, mas podia ter dado tudo errado. As organizações poderiam ter falado: não, não quero saber quem decide, quem não decide. Eu quero saber o dinheiro, quero que o dinheiro chegue. As organizações poderiam ter pegado esses 10 mil reais e dividido igualmente entre todas elas, né? E não ter criado uma estrutura de fundo que gera rendimentos e tudo mais. Tudo isso poderia ter sido diferente, inclusive poderia não ter acontecido nada. Mas a gente estava confortável com isso, o risco estava aceito, né? Então a gente estava disposto a perder alguma coisa, não disposto a perder tudo, mas alguma coisa. E é possível sempre arriscar alguma coisa, né? E aí, como eu comentei no começo, a gente vai lançar uma publicação, tenho finalizado a escrita na última semana, finalizei o último capítulo. É uma espécie de livro que a gente vai publicar. Espécie, porque ele é tão pequenininho, tão curtinho, é uma contação de causa ali, na verdade, né, sobre esse processo. Se chama Vozes do Território, uma jornada decolonial na filantropia brasileira. A gente tem construído aí essa publicação para contar um pouco dessa história de 3 anos, de forma concisa, resumida ali, com toda a estrutura para quem quiser replicar, para quem quiser tentar também, para quem quiser brincar também com esses experimentos. E eu digo brincar porque brincar é coisa séria para mim. Eu confio muito nas pessoas com quem eu brinco, eu gosto de brincar com as pessoas. Para mim é uma forma de construir confiança, né? Jogar. Depois que a pessoa te joga uma carta de +4 no Uno e você continua amiga dela, tem uma confiança ali que é construída, né? Que a gente consegue estabelecer. Então eu acho que quem quiser brincar de fazer também filantropia baseada em confiança, brincar com novas práticas de filantropia, conseguir colocar um pouco mais de generosidade nessas práticas, um pouco menos de burocracia, um pouco menos de controle, um pouco mais de confiança. A gente vai lançar então essa publicação para que seja replicado. E para quem ainda se lembra aí que eu falei da Dona Irene no começo, Dona Irene segue sendo muito generosa. Dona Irene confia mesmo quando não tem garantia. Ela acabou de completar 25 anos esse ano, né? A gente se conheceu quando ela tinha ali, acho que 85, 86, não lembro agora. Eu sou ruim de matemática, sou de humanas, mas já faz aí pelo menos uns 12, 13 que a gente se conhece, né? E ela faz aula de cavaquinho, gente. Eu gosto muito dessa informação sobre a Dona Irene. É, Ela faz aula de cavaquinho por prazer, porque ela gosta, porque ela acha bonito, mas também porque ela ama música brasileira e ela diz que nada chora tão bem quanto um cavaquinho bem tocado. E ela segue aí firme e me sendo aí também esse lugar de referencial, de generosidade, referencial de confiança para tudo que eu faço e para tudo que eu continuo fazendo dentro do terceiro setor. Assim, ela tem sido minha inspiração desde sempre e vai seguir sendo. Era isso que eu tinha para contar para vocês. De propósito, isso não ia levar uma hora inteira, porque eu queria muito trocar, porque é geralmente nas dúvidas, nas perguntas, nas curiosidades das pessoas que esse papo desenrola um pouco mais assim sobre esse fundo e sobre o processo de construção dele. Então, estou aqui para a gente trocar, se for possível, se a gente conseguir. Oi, Agnes, tudo bem? É, Oi, Obrigado, JP. bom te ver aqui na Bom te tela, ver. né? Obrigado por ter compartilhado, eu vim me juntar aqui a vocês. Essa é uma sessão, é a única sessão em português que a gente teve nesse evento, mas a gente fez questão de colocar uma sessão em português para justamente ampliar a nossa diversidade regional, trazendo uma experiência, um conteúdo nosso. Então, obrigado por ter participado aqui. Eu passo a palavra, não sei se os demais, como somos em pouco, não sei se os demais colegas querem perguntar ou se apresentar. Estou vendo a Júlia que, pelo que eu vejo, é do MCD. Eu primeiro achei que ela era espanhola, né? Mas pela alcunha MCD eu sei que ela é brasileira.
Isso, gostei muito da fala da Agnes, muito obrigada. Conhecer melhor essa. Muito interessante. A proposta da. Especialmente eu gostei muito da proposta da objeção ali, que eu nunca tinha tido acesso a esse processo de criação. Então, a não ser que tenha algum tipo de prejuízo evidente, a gente confia. E eu acho que tem que ser por aí mesmo e muito legal. Já, para mim, valeu muito essa fala. Muito legal. Agradeço. Massa, Júlia. Olha, é bem legal. Depois eu posso enviar algumas referências, mas tem o pessoal da Targetil, que é uma consultoria que trabalha, na verdade, com design organizacional. E eles desenvolveram uma tecnologia social que é a O2, Organizações Orgânicas, que é é quase um software ali, né? Um sistema operacional mesmo de como você estrutura a gestão da sua organização, se dividir em times, papéis, etc. Então, eles desenvolveram isso. E dentro do processo deles tem esse modo de tomada de decisão que eles chamam de modo adaptar, no sentido de vamos parar agora para tomar uma decisão que adapte a nossa estrutura para atender o que está emergindo aqui de necessidade. Então a gente se inspirou nesse processo, na verdade, né, de tomada de decisão, que vem desse lugar mesmo de confiança. Então, se estamos aqui nesse grupo, somos uma organização. JP é responsável por executar o projeto tal. Eu confio que o JP vai tomar as decisões que são necessárias de serem tomadas. Ele tem o contexto, ele tem o conhecimento, tem a capacidade para tomar essas decisões. E eu posso oferecer, obviamente, o meu olhar e dizer: olha, JP, estou vendo um risco aqui que pode gerar um dano, e apresento isso em forma de objeção. Mas, a princípio, se não tem dano, que ninguém perceba um dano, a gente consegue seguir, né, com a decisão que o JP trouxer para o grupo, assim. Então é um pouco nesse sentido, né, de confiar mesmo que as pessoas vão tomar as melhores decisões. Perfeito. Muito, muito bacana. Parabéns aí pela apresentação também. Adorei Obrigada. a relação com a Daniela, né? Muito legal. Dona Irene? Dona Dona Irene, isso. Irene. Isso, Irene. Perfeito. Ah, adorei. Irene Maria. Perfeito. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu tenho. Ah, Alejandro, por favor. Obrigado. Como mencionei no inicio, não falo muito bem português, então, desculpa se esta Mas a pergunta. gente se entende, tá tudo. Obrigado. Uma desculpa se essa pergunta já se respondeu no, na, durante a apresentação, e eu não consegui entender. De fato, eu escrevi a pergunta para poder falar bem. Se a confiança exige tempo, como podemos construirla quando as organizações sofrem cada vez mais pressão para demonstrar resultados no curto prazo? Não sei se você entendeu muito bom. Entendi, entendi. Eu acho que essa talvez seja uma pergunta daquelas de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente faz para construir confiança em tempos de pressa? Tá todo mundo muito correndo e o tempo todo precisando mostrar resultado, mostrar que aquilo tá funcionando. E eu não acho que tem como construir confiança nesse ritmo. Eu acho que é impossível mesmo, né? E aí, isso às vezes vai acontecer da confiança se construir no longo prazo, porque essa relação durou muito, né? Então, de repente, todo ano já para uma organização, mas é sempre com relatórios ali de 12 a cada 12 meses, relatório com resultados, como se alguma mudança social pudesse acontecer num período de 12 meses entre planejamento, conclusão e escrita do relatório. E aí a gente pressiona para que isso aconteça, mas aí eu faço esse financiamento, por exemplo, desse projeto por 5 anos consecutivos. Talvez isso permita que alguma confiança seja construída nessa relação. Mas, no geral, eu acredito que não é possível construir confiança, assim, a menos que venha com tempo, com dedicação, inclusive tempo que não é exclusivo institucional, né? E o que eu quero dizer com isso é, quando eu levei essas organizações para Salvador, a gente andou pelo Pelourinho e a gente sentou para tomar um sorvete de cajá. E esse sorvete de cajá ali, sentado no pelourinho, batendo um papo, não era sobre o relatório, sobre o projeto, sobre o resultado. Precisou desse sorvete sentado na calçada, no pelourinho, sabe? Naquele momento, para que histórias de vida surgissem, para que as conversas acontecessem e para que depois, na hora de falar de relatório,
isso de alguma forma afetasse ali essa relação, né? Para que a confiança fosse sendo construída pouco a pouco, assim. Porque a gente precisa viver coisas com as pessoas para confiar nelas. Não tem como, né? Se eu não passo por desafios com você, eu não sei como é. Se a gente nunca perdeu a chave do nosso quarto no hotel, juntos, numa cidade que a gente não conhece, sem falar a língua que a gente fala, e precisando resolver esse pepino ali na recepção do hotel juntos. Tem coisas que só se constroem quando a gente passa por perrengue junto, né? Quando a gente brinca junto, quando a gente toma um sorvete de cajá na calçada em Salvador, né? Então, coisas que não dá para acontecer numa sala, numa reunião com PowerPoint ligado na tela e alguém passando um pointer e fazendo ata, registrando aquela reunião, né? Então, tem coisa que precisa mesmo de tempo, não tem como. Eu tenho só uma curiosidade e eu vou precisar, inclusive, partir para a sessão de encerramento. Eu não sei se eu perdi, porque eu não cheguei exatamente no início. Qual era se havia um valor específico para o acesso ao recurso? Se havia um mínimo, ou como é que era que se dava a regra para essas definições? Tá. Hoje o valor mínimo está em R$ 7.000, na verdade, o valor máximo R$ 7.000, que eles podem usar a cada 3 meses. Então, na prática, durante 12 meses, uma organização consegue acessar até R$ 28.000. E essa é uma regra que não está escrita em pedra, porque Uhum. também depende de novos aportes no fundo. Então, à medida que esse fundo cresce, esse teto deve crescer também, enfim. E a cada 3 meses eles sentam para rever todas as regras e pode mudar tudo a qualquer momento também. Mas hoje E está em são R$ 7.000 esse 7 mil. teto. E são quantas organizações que fazem parte? 15 15. organizações fazendo parte. Até o momento já foram 12 pedidos de acesso ao fundo. Hum. Então, 12 vezes 7.000 aí, mais ou menos o recurso já disponibilizado pelo fundo. E aí são pedidos muito diversos. A gente teve uma organização, por exemplo, que pediu dinheiro para garantir o semestre, o pagamento de aulas de inglês para a equipe da organização, que era uma organização que atuava com pesquisa internacional e precisava que a equipe falasse inglês, então eles garantiram com esse recurso 6 meses ali de aulas. Teve uma organização que é uma brigada, né, da aldeia de mulheres Muruari, que está no Alto do Xingu, se eu não me engano, e elas usaram, por exemplo, para garantir sistema de aquecimento solar na aldeia e comprar um freezer, porque a seca estava chegando e quando chega a seca, elas só podiam viver de caça, porque não chega barco, não chega comida, não tem como pescar, não tem como fazer nada, né? Então também teve ali essa placa, teve um aporte que foi para a construção do palco da Flip, durante a Flip, né, no Festival de literatura ali em Paraty, que foi da Casa Poéticas Negras, né? Que fez ali a Flip, uma agenda decolonial da Flip. Então, pedidos muito diversos, para temas muito diversos, né? Como as próprias organizações também são, né? Então, tem um E pouco de tudo ali. por fim, uma última pergunta, porque eu gosto do tema de fundos e ter as organizações administrando. As organizações também administram a política de investimento? Sim. Elas acessam o fundo, acessam o recurso, elas decidem as regras de acesso, elas decidem sobre quem acessa, elas decidem tudo. Elas definem todas as coisas. A única regra que elas definiram, inclusive, que é proibido com o dinheiro do fundo, é proibido pagar dívidas. Então, hoje é a única coisa que não é permitido fazer. Quer dizer, elas decidem. Aqui no Brasil, a gente está com os juros muito altos, né? Taxa de juros muito alta. Está rendendo 10% ao ano, 15%. Então, se elas quiserem separar 30% para pôr para render, para esse dinheiro voltar no futuro, elas que decidem esse tipo de política. Isso. E elas decidiram, tem 30% de fato investido, Tá? 30% gerando rendimento, e esse rendimento é reintegrado ao fundo, ao saldo total, né? Entendi. Olha que foi um número aí. E elas que Ok. decidiram, assim, e foi inclusive porque uma delas falou: a minha avó sempre me falou que a gente tinha que guardar 30% do que a gente ganha para o futuro. E aí eu acho que a gente devia fazer isso aqui também. Então, surgiu por causa de uma avó ali também que deu essa dica. Muito bom. Bem, parabéns e obrigado. Eu vou precisar realmente sair. Fiquem à vontade para encerrar aqui. E obrigado por ter liderado isso, Agnes, para a gente. Esse vídeo vai ficar registrado também para todos os inscritos. Depois poderem assistir, mesmo que não teve como estar ao vivo, vai poder acompanhar a Agnes e aí a sessão é Legal. muito legal. Obrigado, gente. Tchau pra vocês. Obrigada. Acho que podemos encerrar, né?
Deixo aqui também super aberto, eu vou deixar aqui o meu e-mail. A Ju consegue meu telefone também por conta do MCD que a Ju tem, mas eu vou deixar aqui também meu WhatsApp. E aí, se quiserem conversar sobre, saber mais do fundo, saber como ele funciona também, e se quiserem só me escrever para me mandar o contato de vocês, porque como vai ter esses eventos de lançamento, vai ter evento online, vai ter evento presencial em São Paulo, para eu encaminhar convites para vocês também, se vocês quiserem saber aí dos próximos passos do fundo, tá bom? Joia, Agnes, muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, Muito gente. bom esse Beijo. primeiro. Tchau, tchau. Chao, obrigado. Tchau, Alejandro.